Você já se perguntou por que alguns homens extremamente bem-sucedidos, com todo o dinheiro e poder do mundo, escolhem mulheres que aparentemente não são as mais bonitas, nem as mais jovens, nem as mais perfeitas fisicamente? Enquanto a maioria das pessoas pensa que esses homens querem apenas modelos e atrizes, a realidade psicológica é completamente diferente. E o que vou revelar hoje vai mudar completamente sua compreensão sobre o que realmente atrai um homem de alto valor. Carl Jung passou décadas estudando a psique dos homens mais poderosos do mundo. Ele teve acesso aos pensamentos mais íntimos de empresários, políticos, aristocratas e líderes mundiais. E descobriu algo que vai contra tudo o que a sociedade nos ensinou sobre o que os homens desejam. Fique comigo até o final, porque vou revelar os 5 arquétipos femininos que homens milionários procuram inconscientemente numa esposa. E o mais surpreendente é que nenhum deles tem a ver com beleza física ou juventude. Tem a ver com algo muito mais profundo e ancestral que desperta na psique masculina de alto calibre. Antes de começar, quero que você entenda algo fundamental. Quando falamos de homens milionários, não estamos falando apenas de dinheiro. Estamos falando de homens que construíram impérios, que tomam decisões que afetam milhares de pessoas, que carregam uma pressão psicológica que a maioria das pessoas não consegue nem imaginar. Esses homens vivem num estado constante de tensão, de performance, de competição brutal. Carl Jung descobriu que quanto mais bem-sucedido é um homem no mundo exterior, mais carente ele se torna de algo específico no mundo interior. Ele chamou isso de compensação psíquica. Um homem que passa o dia inteiro sendo o alfa, o líder, o guerreiro, precisa de algo completamente diferente quando chega em casa. E é aí que entra o segredo que pouquíssimas mulheres conhecem. A primeira coisa que você precisa entender é que homens milionários já têm acesso à beleza física. Eles podem pagar pelos melhores personal trainers, pelas melhores cirurgias plásticas, podem sair com modelos e atrizes sempre que quiserem. Então, por que alguns deles escolhem se casar com mulheres que não são necessariamente as mais deslumbrantes fisicamente? Porque eles estão procurando algo que o dinheiro não pode comprar. Eles estão procurando uma mulher que preencha um vazio psicológico tão profundo que nem eles mesmos conseguem nomear. E esse vazio foi mapeado perfeitamente por Carl Jung através dos arquétipos. O primeiro arquétipo que homens milionários procuram inconscientemente é o que Jung chamou de a grande mãe. Mas atenção, não estamos falando de uma mãe literal. Estamos falando de uma energia feminina específica que oferece ao homem algo que ele perdeu na sua jornada para o sucesso. Pense comigo. Um homem que construiu um império do zero teve que desenvolver características extremamente masculinas. Ele teve que ser agressivo, competitivo, racional, frio, calculista. Ele teve que suprimir completamente suas emoções, sua vulnerabilidade, sua necessidade de cuidado. Ele teve que se tornar uma máquina de guerra no mundo dos negócios. Mas a psique humana tem uma lei fundamental que Jung descobriu. Tudo o que você reprime no consciente emerge no inconsciente com força dobrada. Quanto mais um homem nega sua necessidade de cuidado, de acolhimento, de um espaço seguro para ser vulnerável, mais essa necessidade cresce dentro dele como uma ferida aberta. E é aí que entra a mulher que incorpora o arquétipo da grande mãe. Não estamos falando de uma mulher que o trata como um bebê. Estamos falando de uma mulher que cria um campo energético onde ele pode finalmente baixar a guarda. Uma mulher que o vê além do seu sucesso, além do seu dinheiro, além da sua persona pública. Uma mulher que vê o menino ferido que existe dentro de todo homem poderoso. Homens milionários confessam em terapia algo que nunca diriam publicamente. Eles dizem que passam o dia inteiro fingindo ser invencíveis, mas quando chegam em casa, tudo o que querem é uma mulher que os faça sentir que está tudo bem em não ser perfeito. Uma mulher que não os julga quando eles têm medo, quando eles duvidam de si mesmos, quando eles precisam simplesmente desmoronar por alguns minutos. O segundo arquétipo que fascina a psique dos homens de alto valor é
A sacerdotisa. Jung descobriu que homens extremamente racionais e lógicos desenvolvem uma fome inconsciente pelo místico, pelo intuitivo, pelo inexplicável. Eles passam o dia inteiro no mundo da razão pura, dos números, das estratégias, da lógica implacável, e isso cria um desequilíbrio psicológico profundo. A sacerdotisa é a mulher que está conectada com dimensões que ele não consegue acessar. Ela tem intuição aguçada, ela percebe coisas que ele não vê, ela sente energias que ele nem sabe que existem. E isso o fascina profundamente porque representa exatamente o que está faltando na vida dele. Muitas mulheres cometem o erro de tentar impressionar homens bem-sucedidos, sendo mais lógicas, mais racionais, mais estratégicas do que eles. Mas isso é exatamente o oposto do que o inconsciente dele procura. Ele já tem isso em excesso. O que ele procura é uma mulher que o conecte com o mistério, com a magia, com o inexplicável. Homens milionários frequentemente se casam com mulheres que praticam yoga, meditação, astrologia, que têm uma conexão profunda com o espiritual. E isso não é coincidência. É o inconsciente dele procurando equilíbrio. É a psique dele gritando por uma conexão com algo além do mundo material que ele domina completamente. A sacerdotisa não argumenta com lógica. Ela simplesmente sabe. E quando um homem extremamente racional encontra uma mulher que simplesmente sabe coisas sem conseguir explicar como, isso ativa nele um fascínio que beira o vício, porque ela representa o portal para uma dimensão da realidade que ele havia esquecido que existe. O terceiro arquétipo é talvez o mais poderoso e o menos compreendido, a amante soberana. Atenção, não estamos falando de sexo apenas. Estamos falando de uma mulher que possui sua própria sexualidade de forma tão completa, tão soberana, tão livre de vergonha, que isso desperta no homem algo primordial. Carl Jung descobriu que homens de poder têm uma relação complexa com o sexo. Por um lado, eles podem ter acesso a qualquer tipo de prazer físico que desejarem. Por outro lado, eles raramente encontram mulheres que são verdadeiramente livres sexualmente. A maioria das mulheres ao redor deles está performando, está tentando agradá-los, está usando o sexo como ferramenta de manipulação. A amante soberana não faz nada disso. Ela possui sua sexualidade como ela possui qualquer outro aspecto da sua existência. Ela não tem vergonha, não tem bloqueios, não tem jogos psicológicos. E isso é extremamente raro de encontrar. Essa mulher não usa o sexo para conseguir algo. Ela simplesmente expressa sua natureza sexual porque é quem ela é. E aqui está o segredo que poucas mulheres entendem. Homens de alto valor conseguem detectar em segundos quando uma mulher está usando sua sexualidade como ferramenta de negociação. Eles veem isso todos os dias. Mulheres que usam o corpo para conseguir coisas, que manipulam através da sedução, que tratam o sexo como moeda de troca. A amante soberana não negocia. Ela não usa. Ela simplesmente é. E essa autenticidade sexual, essa liberdade completa de vergonha ou manipulação, desperta no homem milionário algo que ele raramente experimenta. A sensação de estar diante de uma mulher que não quer nada dele. Uma mulher que está com ele porque escolhe estar, não porque precisa de algo. Jung dizia que a verdadeira soberania sexual feminina é uma das forças mais poderosas do universo. E homens que construíram impérios reconhecem poder quando o veem. Eles se sentem atraídos irresistivelmente por mulheres que possuem esse tipo de poder interno. O quarto arquétipo é a parceira estratégica. Aqui é onde muitas mulheres se confundem. Elas pensam que para atrair um homem milionário precisam ser completamente dependentes, precisam ser frágeis, precisam fazer o ego dele crescer. Mas a realidade é exatamente o oposto. Homens milionários, segundo Jung, têm um respeito profundo por competência. Eles construíram suas fortunas através de estratégia, inteligência, visão de longo prazo. E eles procuram essas mesmas qualidades numa parceira de vida. Não numa funcionária.
Não numa assistente, mas numa parceira que possa estar ao lado dele como igual intelectual. A parceira estratégica é uma mulher que tem sua própria visão, seus próprios objetivos, sua própria missão de vida. Ela não está tentando se encaixar na vida dele. Ela tem sua própria vida abundante e escolhe compartilhá-la com ele. E isso cria uma dinâmica completamente diferente. Quando você estuda os casamentos duradouros de bilionários, você descobre um padrão. Esses homens não se casam com mulheres que apenas os admiram. Eles se casam com mulheres que os desafiam intelectualmente, que os fazem pensar diferente, que trazem perspectivas que eles não consideraram. Jung dizia que um homem verdadeiramente poderoso não quer uma seguidora. Ele quer uma rainha ao seu lado. Alguém que possa reinar sobre seu próprio território enquanto ele reina sobre o dele. E juntos, eles criam um império familiar que é maior do que a soma das partes. A mulher que incorpora a parceira estratégica nunca compete com o homem. Ela não precisa provar que é melhor do que ele. Ela simplesmente possui sua própria excelência em sua área de domínio. E essa confiança, essa falta de necessidade de competir é extremamente atraente para homens de alto valor. O quinto arquétipo, e talvez o mais crucial de todos, é a guardiã do lar sagrado. E aqui chegamos ao coração do que realmente diferencia uma mulher que se torna esposa de um milionário daquela que permanece apenas como uma opção temporária. Carl Jung descobriu algo profundo sobre homens de poder. Ele percebeu que quanto mais caótico e agressivo é o mundo exterior onde esses homens operam, mais eles anseiam por um santuário interior. E esse santuário não é apenas um lugar físico. É um campo energético que apenas certas mulheres conseguem criar. A guardiã do lar sagrado não é uma dona de casa tradicional. Ela é uma mulher que entende que está criando algo muito mais importante do que uma casa bonita. Ela está criando um templo, um espaço onde a energia masculina guerreira pode finalmente descansar. Um lugar onde o homem pode se reconectar com sua humanidade. Homens milionários vivem em ambientes de traição constante. No mundo dos negócios, todo mundo quer algo deles. Até as pessoas que dizem amá-los frequentemente têm segundas intenções. Eles desenvolvem uma paranoia saudável, uma desconfiança que os mantém vivos no jogo brutal do poder. Mas um homem não pode viver assim para sempre sem que isso destrua sua alma. Ele precisa de pelo menos um lugar no mundo onde ele pode baixar completamente a guarda. Um lugar onde ele sabe que está completamente seguro. E a guardiã do lar sagrado é a mulher que cria esse espaço. Ela não faz isso através de controle ou manipulação. Ela faz isso através de uma presença tão sólida, tão confiável, tão consistente, que se torna o único ponto fixo num mundo que está constantemente mudando. Quando tudo está desmoronando no mundo dele, quando os negócios estão em crise, quando ele está sob ataque de todos os lados, ele sabe que existe um lugar onde ele pode ir e estar completamente seguro. E esse valor é infinitamente maior do que beleza física ou juventude. Porque beleza desaparece, juventude desaparece. Mas a capacidade de criar um santuário psicológico para um homem que vive em guerra constante, isso é eterno. E homens milionários sabem reconhecer esse valor quando o encontram. Jung observou que homens extremamente bem-sucedidos frequentemente têm um momento de clareza, geralmente na meia-idade, onde percebem que construíram um império externo, mas estão vazios internamente. E é nesse momento que eles começam a procurar por algo completamente diferente. Eles param de procurar troféus e começam a procurar substância. Agora, deixe-me revelar algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Você não precisa incorporar todos esses 5 arquétipos perfeitamente. Nenhuma mulher consegue. O que você precisa é entender qual desses arquétipos é o mais natural para você e desenvolvê-lo conscientemente. Se você é naturalmente intuitiva, espiritual, conectada com o místico, desenvolva profundamente a sacerdotisa em você. Se você é naturalmente estratégica, ambiciosa, visionária, abrace completamente a parceira estratégica.
O erro que a maioria das mulheres comete é tentar ser tudo para todos os homens. Mas homens de alto valor não procuram perfeição genérica. Eles procuram excelência específica. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é a jornada mais importante da vida humana. E isso se aplica completamente a como você se posiciona no mundo do amor e dos relacionamentos. Quando você para de tentar ser o que você acha que os homens querem e começa a se tornar profundamente quem você realmente é, você naturalmente atrai o tipo certo de homem. Porque aqui está a verdade final que Jung descobriu. Homens milionários não procuram mulheres perfeitas. Eles procuram mulheres autênticas. Eles procuram mulheres que sabem quem são, que possuem sua própria energia, que não precisam fingir ser algo que não são. A ironia é que a maioria das mulheres pensa que precisa se transformar em algo diferente para atrair um homem de alto valor. Mas a realidade é exatamente o oposto. Você precisa parar de se transformar e começar a se revelar. Você precisa remover as máscaras, não adicionar mais. Quando um homem que construiu um império de mentiras, manipulações e jogos estratégicos encontra uma mulher que é genuinamente autêntica, isso o desarma completamente. Porque a autenticidade é a coisa mais rara no mundo dele. E ele reconhece o valor disso instantaneamente. Agora quero que você entenda algo crucial sobre timing. Homens milionários em diferentes fases da vida procuram coisas diferentes. Um jovem milionário recém-enriquecido ainda está no modo de conquista. Ele ainda está provando algo para si mesmo e para o mundo. Esse homem provavelmente ainda está procurando troféus. Mas um homem milionário maduro, que já provou tudo o que precisava provar, que já teve todos os troféus que quis ter, esse homem está procurando algo completamente diferente. Ele está procurando paz. Ele está procurando profundidade. Ele está procurando uma mulher que o faça sentir que toda a luta valeu a pena. E aqui está o segredo que poucas mulheres sabem. Os melhores homens milionários para se casar são aqueles que já passaram pela fase de provar algo. São aqueles que já estão seguros o suficiente em si mesmos para valorizar substância sobre aparência. E esses homens existem em abundância, procurando exatamente pelo tipo de mulher que incorpora os arquétipos que discutimos hoje. Jung também descobriu algo fascinante sobre sincronicidade no amor. Ele percebeu que quando uma mulher está verdadeiramente alinhada com sua essência arquetípica, ela naturalmente atrai o tipo certo de homem através de coincidências aparentemente mágicas. Não é sorte, é ressonância energética. Quando você incorpora profundamente um ou mais desses arquétipos, você começa a vibrar numa frequência específica, e homens que precisam exatamente dessa energia começam a aparecer na sua vida de formas surpreendentes. Você os encontra em lugares inesperados, através de conexões improváveis, em momentos que parecem perfeitamente orquestrados pelo universo. Isso acontece porque, como Jung explicou, o inconsciente coletivo conecta todas as almas humanas. Quando você se torna quem realmente é, você envia um sinal através dessa rede invisível. E os homens cujas almas estão procurando exatamente o que você oferece começam a se mover em sua direção, mesmo sem saber conscientemente por quê. A chave aqui não é estratégia ou manipulação. É autenticidade profunda. É fazer o trabalho interno de se conhecer tão completamente que você se torna irresistivelmente magnética para o tipo certo de homem. E quando estamos falando de homens milionários, o tipo certo é aquele cujo inconsciente está procurando exatamente os dons específicos que você naturalmente possui. Então deixe-me te fazer uma pergunta que vai mudar tudo. Qual desses 5 arquétipos ressoa mais profundamente com quem você realmente é? Não com quem você acha que deveria ser. Não com o que a sociedade espera de você. Mas com quem você é quando está completamente sozinha e ninguém está olhando. É a grande mãe, que naturalmente cria espaços de segurança e acolhimento. É a sacerdotisa conectada com o místico e o intuitivo. É a amante soberana, livre e poderosa em sua sexualidade.
É a parceira estratégica, visionária e competente? Ou é a guardiã do lar sagrado, criadora de santuários psicológicos? Quando você identifica seu arquétipo natural e começa a desenvolvê-lo conscientemente, você para de competir com milhões de mulheres que estão todas tentando ser a mesma coisa. Você entra numa categoria própria, e homens milionários que estão acostumados a ter acesso a tudo, finalmente encontram algo que não podem simplesmente comprar: uma mulher genuinamente única. Carl Jung passou a vida inteira estudando o que faz as almas humanas se conectarem profundamente. E ele concluiu que a atração verdadeira acontece quando duas pessoas reconhecem no outro algo que completa sua própria psique. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser exatamente o que a alma do outro está procurando. E aqui está a verdade libertadora. Existe um homem milionário em algum lugar do mundo, cuja alma está procurando exatamente o que você naturalmente oferece. Você não precisa se transformar em algo diferente. Você precisa se revelar mais completamente. Você precisa parar de esconder seus dons únicos e começar a expressá-los com coragem total. Porque quando você faz isso, quando você finalmente se permite ser profundamente autêntica, você se torna irresistível para o homem certo. Não para todos os homens, mas para aquele cujo inconsciente reconhece em você a peça que está faltando no quebra-cabeça da alma dele. E esse reconhecimento, quando acontece, cria um vínculo que transcende dinheiro, beleza, idade ou qualquer outro fator superficial. Cria um vínculo de almas que Jung chamava de conjunctio, a união sagrada do masculino e do feminino, que completa ambos os parceiros. Se algo neste vídeo tocou sua alma, se você sentiu aquele reconhecimento interno de uma verdade profunda, então você estava pronta para receber esta mensagem. O universo não traz informação até você por acidente. Você está no caminho de descobrir seu poder magnético natural. Deixe nos comentários qual arquétipo ressoa mais com você. Compartilhe este vídeo com uma amiga que precisa lembrar do seu valor único. E se você sente o chamado para aprofundar nesta jornada de despertar do seu poder feminino arquetípico, se inscreva, porque isso é apenas o começo de uma transformação profunda. Lembre-se, você não precisa caçar o amor. Quando você se torna quem realmente é, o amor certo te encontra. E se esse amor vier na forma de um homem milionário que reconhece seu valor verdadeiro, você saberá que não foi sorte. Foi ressonância de almas através do inconsciente coletivo que Jung dedicou sua vida a compreender. Vá e se torne, vá e brilhe. O homem certo está procurando por você enquanto você está procurando por ele. E quando suas almas se reconhecerem, você entenderá que todo esse caminho foi necessário para chegar exatamente onde você sempre pertenceu.